Na semana passada, houve um acontecimento inusitado aqui na política alemã. Existe um costume aqui que vem desde o final da Segunda Guerra, de que os partidos tradicionais, que se consideram do campo democrático, não fazem aliança com partidos de extrema-direita. E o que aconteceu na semana passada foi que a CDU, através do seu líder, Friedrich Merz, apresentou uma moção no parlamento, no Bundestag, endurecendo as leis de imigração, a concessão de asilos para refugiados, que é um tema que vem sendo sistematicamente martelado aqui pela extrema-direita, né, sempre buscando bodes expiatórios. No passado remoto eram os judeus, agora são os muçulmanos, são os refugiados do terceiro mundo, né, e com isso eles têm influenciado a política, inclusive, de todos os outros partidos aqui na Alemanha. Então, o Friedrich Merz apresentou uma moção quarta-feira da semana passada, né, endurecendo as leis. Era uma moção, não era um projeto de lei vinculativo, portanto, né, o vinculatório. A moção foi aprovada. E a novidade é que a moção foi aprovada com os votos do FDP, que partiu para a oposição, mas com os votos do Alternative für Deutschland. E o Merz tinha dado uma declaração antes que ele queria aprovar essa moção de qualquer maneira, mesmo se para isso fosse necessário contar com os votos do partido de extrema-direita. Aqui existe esse costume, tem um nome até em alemão, que chama Brandmauer, muro corta-fogo, numa tradução livre. Muitas vezes, há agências que traduzem esse termo no campo da política por cordão sanitário. Eu não acho muito adequado, porque lembra contaminação, germes, bactérias, tal. Não vejo isso como uma tradução muito boa. Eu prefiro mesmo muro corta-fogo, porque se trata disso realmente. Nos edifícios geminados aqui na Alemanha, existe uma parede intermediária entre as paredes dos dois edifícios geminados, que é uma parede que chama corta-fogo, para impedir que, no caso de um prédio pegar fogo, que o fogo se propague para o prédio vizinho, né? Então, esse Brandmauer foi trazido para a política, dizendo que, bom, os partidos tradicionais têm o Brandmauer em relação aos partidos de extrema-direita. E foi isso que o Merz, da União Democrata Cristã, rompeu. Quer dizer, ele contou com os votos do Alternative für Deutschland, a primeira vez que isso aconteceu na história alemã desde o final da Segunda Guerra, né? Então foi uma atitude assim muito ousada e que despertou um verdadeiro terremoto político aqui na Alemanha. Quer dizer, houve críticas de todo lado, houve manifestações gigantescas contra essa aliança. Primeiro houve duas grandes manifestações no Portão de Brandemburgo, enormes, gigantescas, contou assim com 150 mil, 160 mil pessoas, segundo a polícia, 250 mil, segundo os organizadores da manifestação, protestando contra essa aliança. E outras manifestações ocorreram em muitas cidades alemãs com o mesmo teor. Inclusive, houve manifestações também diante da sede do Partido da União Social da União Democrata Cristã aqui em Berlim, que não fica longe aqui da minha casa, eu moro aqui no bairro de Schöneberg, né? Fica mais ou menos perto aqui. Houve também grandes manifestações na frente do prédio, né? E, num gesto inusitado, a própria chanceler Angela Merkel veio a público. Ela estava num silêncio obsequioso desde que ela deixou a liderança do partido e a chancelaria alguns anos atrás, né? Mas ela veio a público criticar a atitude do seu correligionário Friedrich Merz. E isso provocou uma reversão da expectativa. Na sexta-feira, o Merz propôs então, um projeto de lei para transformar a moção em lei, aí com caráter vinculatório, né? Endurecendo as regras de imigração e de concessão de asilo, refúgio, né? Sobretudo para aqueles que vêm do terceiro mundo. O ucraniano aqui entra quando quer e como quer, né? E tem favorecimentos, porque é considerado assim
a frente de luta contra o atual maior inimigo para a maioria dos governantes aqui na Europa, que é a Rússia, né? Agora, os que vêm do terceiro mundo, do antigo terceiro mundo, do sul global, como se diz hoje, ou os que vêm dos países de origem muçulmana, são esses que os políticos conservadores aqui querem barrar de maneira mais efetiva. Acontece que, com essa resistência toda, né, o projeto foi derrotado no Bundestag, no Parlamento Federal. Foi uma derrota para o Merz. Portanto, até eu escrevi uma vez um comentário a respeito, dizendo que o Merz lançou um balão de ensaio e foi buscar lã e saiu tosqueado. Ou, para usar uma outra metáfora, né, ele rompeu com o muro corta-fogo e, no mínimo, saiu chamuscado, né? Isso, aparentemente, até o momento, pelo menos, não mudou muito o quadro de intenções de voto, mas é uma mudança significativa do ponto de vista político, porque para os partidos aqui, na tradição alemã e dos parlamentarismos, da maior parte dos parlamentarismos aqui na Europa, é muito difícil que o único partido consiga a maioria absoluta. Então, é necessário que ele faça coalizões para poder governar, né? E esse movimento do Merz levou um choque com os demais partidos e, inclusive, provocou, isso ficou muito claro na votação no Bundestag, provocou dissidências dentro do seu próprio partido. Ele mesmo reconheceu, deu uma declaração de que pelo menos o voto é secreto, nesse caso do Bundestag, mas ele deu uma declaração dizendo que pelo menos 12 deputados da União Democrata Cristã, do seu partido, tinham votado contra. Eu penso que a crise é maior, porque, na verdade, o número de ausências foi muito grande. Eu não cheguei a ver um mapa de quem não estava presente, de que partido eram, né, os ausentes, mas foram 40 ausências, é muita gente, né, numa votação dessa importância no Parlamento Federal. E certamente, como eu disse, eu não vi uma estatística, mas certamente entre essas ausências deve ter também gente do partido do atual líder da União Democrata Cristã, o Friedrich Merz. Quer dizer, ele saiu bastante chamuscado desse episódio, e isso pode comprometer a sua possibilidade de formar uma frente política que não seja com a extrema-direita. Se ele fizer isso, aí realmente ele vai estar rompendo com o tal do Brandmauer e vai ser novamente motivo para um novo terremoto político de consequências imprevisíveis aqui na Alemanha, né? Em todo caso, também eu quero ressaltar que o Merz certamente se animou com o que aconteceu na vizinha Áustria aqui, aonde também havia esse costume de não fazer alianças, os partidos tradicionais não fazerem aliança com a extrema-direita, e agora isso foi rompido, porque na última eleição, alguns meses atrás, o partido mais votado foi o partido de extrema-direita, né, o chamado Partido da Liberdade. E o partido da direita tradicional, o Partido do Povo, né, Volkspartei, em alemão, ele acabou não fazendo uma aliança com a centro-esquerda, o Partido Social Democrata, né, e se propôs, então, ele foi o segundo votado, se propôs a fazer uma aliança com o Partido da Liberdade e o Partido de Extrema-Direita, inclusive concedendo o cargo de primeiro-ministro para o Partido de Extrema-Direita. Isso aí foi uma ruptura total com o tal do Brandmauer, né? E isso certamente, penso que animou o Merz a lançar esse balão de ensaio, né? Até porque sabe-se que tem gente dentro do seu próprio partido também que defende a possibilidade, né, de fazer uma aliança com a extrema-direita.